Olá, que bom ter você mais uma vez comigo aqui para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar. Bem, ainda no capítulo 8, Emancipação da Alma, nós vamos agora para o item sonambulismo. Questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Resposta. É uma independência da alma, mais completa que no sonho. E nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto do sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta sobretudo durante o sono, e é no momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, procurando por uma coisa ou por outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve então de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais que nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles de comunicação escrita. Nos sonhos, de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas coisas exteriores, e as comunicam ao espírito, que também, então em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas, que são de vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. É fácil então compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm, o mais frequentemente, nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes, uma espécie de intuição do futuro. Questão 426. O sonambulismo, chamado magnético, tem relação com o sonambulismo natural? Aí responde, é a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Então, está dizendo aqui que o sonambulismo provocado é aquele que é denominado por magnético. Questão 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Então, resposta. Fluido vital, eletricidade animal, que são as manifestações do fluido universal. Então, o fluido magnético é o próprio fluido animal, né? 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Então diz, já o dissemos, é a alma que vê. Questão 429. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Resposta. Não há corpos opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente?
frequentemente ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho e etc. Porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ter, sem o socorro, 2 órgãos. Ou seja, não pode ter visão sem os olhos, né? Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos, mas se vós deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor, dizendo, é fora do seu corpo que ele vê. Então, o que é a visão, então, para o espírito, né? Não é ligado exclusivamente ao olho, né? Então, o espírito tem visão 360 graus, né? Mais ou menos essa é a colocação. O que varia aí é a atenção naquilo que o espírito está vendo, né? Questão 430. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou de seu espírito, porque ele não vê tudo e porque se engana com frequência? Resposta. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito, né? Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? A resposta. Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supões. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão. E o estado em que ele entra desperta-o dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entretanto, no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa, ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. Então, Kardec vai fazer uma consideração sobre essas questões até agora, né? A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal. Um outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela por outro lado, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, há sempre o perigo em inserir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. De que modo, questão 432,
De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? Resposta. A alma não se transporta durante o sono. É a mesma coisa no sonambulismo. 433. O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica se prende à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Resposta. A uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Questão 434. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Resposta. Até certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria à qual está ainda ligado. Pergunta 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Resposta. A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da maturidade e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do Espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. Kardec, então, vai fazer uma consideração aqui. O mesmo efeito se produz no momento da morte naqueles que se creem ainda vivos. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso, e tomam a aparência do próprio corpo, por um corpo real. Questão 436. O sonâmbulo, que vê à distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma? E o espírito responde: por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Olha que resposta certeira, né? É o corpo que está vendo? Não, quem está vendo é a alma. Né? Por isso a gente, né, tem também aquela frase, né? Os olhos são a janela da alma, né? É por onde a alma está enxergando. Os olhos, claro, são a contrapartida, né? Que nos dá todas as informações do meio, que capta, né, todas as informações do meio de forma a conduzi-las ao cérebro, onde é processada, então, a interpretação daquilo que se vê. E registra-se aquilo que se vê. Mas quem está por trás desse processo, usufruindo essas imagens, é a alma. Então, se a alma está fora do corpo, ela vai enxergar com seus próprios sensores, né? Ou seja, o espírito enxerga, como já foi dito, 360 graus, né? Ou seja, fora do corpo, quem enxerga é a alma. Questão 437. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma, e que está, algumas vezes, muito longe do seu corpo? Resposta. A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade à outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem uma do lado da outra. Então, para a gente terminar esse item, tem a questão 438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi o estado de seu espírito depois da morte?
Resposta: muito, com o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Bom, então a gente encerra esse item, né? Sonambulismo. Vamos fazer um pequeno comentário, né? O que é o sonâmbulo, né? Na visão aqui, o sonâmbulo, aquela pessoa que tem movimentos, que fala, que diz revelações, tal, quando está em sono. O que o espírito está nos contando aqui é que no estado de sono ocorre então uma catalepsia, né, da maioria dos órgãos, e de forma que o espírito ele está mais bem despreendido, né, dessa atração magnética que a alma tem sobre o corpo, né? Bom, mas ainda existe a ligação. Então, tudo que a alma está vendo, sentindo, percebendo, relacionando, né, do outro lado, de alguma forma está enviando ao corpo. Agora, porque o corpo do sonâmbulo faz coisas, opera ações, fala coisas complexas, né? Porque nesse estado de sonambulismo é um estado onde o corpo nada mais é que um objeto para a alma, né? Assim como ele fala lá, quando uma incorporação, o espírito em que incorpora para fazer uma psicografia, usa-se, né, do braço, da mão do médium para fazer a psicografia, ou desenhos, né, a pictografia, ou falar, né? Então, nesses casos, o que está acontecendo? O espírito dele mesmo, né, a alma dele mesmo, está abordando o corpo de forma a usá-lo como instrumento de comunicação, sem necessariamente estar preso, ligado aos movimentos, né? Então, quando nós estamos dormindo, o corpo está lá repousando, tranquilo, né, se restaurando. A alma sai, vai fazer seus passeios, suas viagens e manda sensações para cá. No caso do sonambulismo, ela tem um acesso total ao corpo, a maneira de fazê-lo operar, né? Então é como se o espírito tivesse sendo, como se o corpo aqui tivesse sendo irradiado pelo próprio espírito para fazer as suas ações aqui. E isso é uma coisa complicada, né, de a gente entender direitinho, mas seria essa a explicação que o espírito está dando aqui. Então, já aconteceu o caso de sonambulismo, diversos aqui na minha família, mas a maioria estava ligada às sensações sem um propósito, né, tão específico. Bom, gente, não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito e comente, comunique, né? Vamos levar esses vídeos a mais pessoas, tá bom? Vejo você no próximo item, que vai ser êxtase, e aí eu vou emendar com segunda vista para completarmos este capítulo, tá bom? Já já. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta.